Bom dia a todos. A UDIPS Porto, em nome da direção, agradeço a vossa presença não física neste webinar. Nós lançamos e pedimos a vossa participação neste webinar porque a direção decidiu fazer uma alteração, uma readaptação do projeto social digital, que muitas das nossas instituições associadas, à volta de 130 associadas, participam no projeto. O Social Digital, como sabem, iniciou em 2016, quando a direção se apercebeu que muitos das associadas não estavam a cumprir com o Decreto-Lei 2014, com o Estatuto de IPSS, que obrigava a publicação de contas no site. Nesse sentido, a direção elaborou um projeto Social Digital, o inicial, que previa a União dar um site a cada associada tinha o seu domínio e alojamento e poderia assim, sozinha e por si, fazer as adequações e as alterações necessárias ao site. Neste momento, já passaram 4 anos, como sabem, a nível de comunicação, 4 anos é um longo período para manter a mesma imagem. Nós aqui, como é prática da União, e a União tem trabalhado bastante, apoiado bastante vocês com a vossa imagem, seja através por exemplo, da app Consignar, que está disponível todos os anos para as associadas fazerem a sua campanha de consignação de IRS. A UDIPS do Porto, então, acredita ser importante esta porta de entrada, que é um site para a comunidade, para a primeira impressão que um possível utente ou um possível doador tenha com a instituição. Nesse sentido, agora, em 2020, decidimos reajustar o projeto através do estabelecimento de uma nova parceria, deixando a anterior, no qual é disponibilizado às associadas que assim pretendam participar no projeto Social Digital 2.0 com uma nova empresa, a NOR 267, que está aqui connosco representada através da Sofia Cardoso, que será responsável na NOR 267 pelo projeto. Este projeto segue um pouco a linha do social digital anterior, mas neste momento o objetivo será as instituições terem uma relação direta com a empresa, deixando de ser aqui a união, a ponte entre o projeto e a associada, mas claro, como sabem, estou sempre disponível para qualquer ajuda, qualquer esclarecimento que precisem nesse sentido. Portanto, vou passar a palavra à Sofia, que irá apresentar o nosso muito agrado, vocês vão gostar do novo projeto social digital, o 2.0. Portanto, Sofia, passo a palavra. Obrigada, Sara. Então, olá, bom dia a todos. Então, o meu nome é Sofia Cardoso e eu trabalho na NOR 267, que é um estúdio de design e comunicação no centro da cidade do Porto. Nós contamos já com 13 anos, mais de 13 anos de experiência em comunicação, tanto online como offline, e temos já uma parceria de longa data com o UDIPS do Porto. Muitos de vocês já conhecerão os nossos trabalhos através da app Consignar ou do CIPSS, por exemplo. Portanto, nós já vos conhecemos um bocadinho a vocês, já conhecemos um bocadinho o trabalho de algumas das instituições, portanto, vocês não são novidade para nós e nós também não seremos novidade para vocês. Não nos então, uma coisa que me lembrei, desculpa Sofia, foi o apoio que vocês nos deram, quando vocês nos tão carinhosamente nos doaram o site Proteger IPSS, permitiram fazer a campanha de agregação de EPIs que foi doado no início de abril, maio às associadas. Portanto, vocês já contribuíram bastante e agora também, em nome da direção, agradecemos e em nome das associadas presentes e de todas que beneficiaram da distribuição de equipamento de proteção individual que conseguimos angariar através da vossa plataforma. O nosso muito obrigada foi muito útil. A nossa forma de contributo será essa e fazemos com muito gosto. Portanto, eu vou agora partilhar o meu ecrã para que possam ver a apresentação então, do Social Digital 2.0. Ui, exatamente. Bem. Exatamente, pronto, ok. Já estarão então a ver agora a apresentação, correto? Sim.
Pronto, ótimo. Então, o Social Digital, como a Sara explicou, é um projeto que foi desenvolvido em parceria entre a Nordeste X7 e o DIPS do Porto, e tem então o principal objetivo de ajudar as IPSS a cumprirem aquilo que são as suas obrigações legais. No entanto, nós queremos ir um bocadinho mais além, queremos fornecer às IPSS uma forma de comunicação que seja cuidada, com aspecto profissional e que permita então a cada uma comunicar aquilo que são as suas respostas sociais, os seus serviços à comunidade, tendo um website que seja funcional, intuitivo e apelativo. Portanto, para conseguir esse objetivo e com vista a haver uma maior diferenciação entre as IPSS que adiram ao Social Digital 2.0, nós projetamos este software para ter 2 designs disponíveis. Estes designs partilham das mesmas funcionalidades e são ambos perfeitamente adaptáveis a qualquer IPSS, qualquer área de atuação, sendo que a sua diferença é estética. Estes designs são ambos responsivos, ou seja, adaptam-se automaticamente a qualquer dispositivo, a qualquer tamanho de ecrã, seja telemóvel, tablet, computador, onde quer que abram este site, o vosso site, ele estará sempre com um aspecto gráfico apelativo e com o conteúdo bem visível e bem apresentado. Portanto, uma das maiores formas, portanto, será então a diferença de escolha entre os 2 designs. Estão a aparecer perguntas. E outra forma será então o menu. O menu do site é altamente personalizável, sendo que o nome das páginas pode ser alterado para que os IPSS bem entendam, a sua ordem pode ser alterada e podem ser, inclusive, ser escondido páginas caso não haja conteúdo a mostrar. Esta personalização do menu é uma diferença muito grande porque permite que a própria navegação dentro do site seja personalizada para as necessidades de cada IPSS e para as preferências de cada IPSS. Dependendo daquilo que considerem mais importante divulgar, estará mais ou menos óbvio no menu. E ainda a nível de personalização, temos a possibilidade da escolha da tipografia, ou seja, do tipo de letra, que vai aparecer nos menus e nos títulos, ou seja, as partes mais óbvias do site. Nós temos aqui um espectro de 8 fontes, que já têm alguma diferença visual, portanto, umas mais gordas, mais magrinhas, mais altas, mais divertidas, para que possam transmitir melhor aquilo que é a posição e que é a imagem de cada IPSS. E temos ainda a escolha da cor, a cor principal do website, que pode ser qualquer uma que as IPSS queiram e que normalmente corresponde à cor principal do logo ou da que usam mais na comunicação. Desta forma, mais uma vez, tenta-se aproximar o website daquilo que já é a imagem de cada IPSS. Pronto, eu vou então passar a apresentar os 2 designs com um bocadinho mais detalhe. Este PDF será então disponibilizado no final pelo DIPS do Porto, portanto vocês depois podem ver com mais detalhe e podem 2 simulações de websites que nós preparamos para que possam ver em pleno funcionamento. Sofia? Que permite então divulgar as notícias e as convocatórias, que é a primeira obrigação legal que temos aqui neste site. Há aqui uma pequena diferença, um apontamento entre elas, portanto, entre notícias e convocatórias, mas ambas recebem ou apresentam uma imagem ilustrativa, um título, uma data e um conteúdo, um texto, que é um campo de escrita livre, que vai entender e que fará sobre. Esta página tem em si
mais uma vez, os nomes das páginas podem ser alterados, pode não se chamar sobre, pode se chamar IPSS ou sobre nós, ou o que quiserem, aquilo que acharem mais interessante de comunicar. A página de sobre, então, tem sim três secções: a secção de História, Missão e Valores, a secção de Órgãos Sociais e a secção de Documentos. Estas secções, à semelhança da página, podem ter o seu nome alterado e, portanto, podem apresentar ou refletir melhor aquilo que será aquilo que a IPSS queira comunicar. Sendo que na parte da História, Missão e Valores poderão ter aqui um texto que teoricamente apresentará a IPSS e falará dos seus valores enquanto instituição. Na parte dos órgãos sociais teremos então a apresentação dos órgãos sociais da IPSS e na parte dos documentos temos então a zona para a inserção dos documentos, os tais documentos obrigatórios que eram o problema e que causaram todo este lançamento do social digital. Mas para evitar grandes listas de documentação, nós dividimos os documentos em 5 categorias. Portanto, documentos institucionais, documentos estratégicos, documentos para as atividades, para as respostas sociais e outros documentos. Portanto, desta forma eles ficam bem organizados, de fácil acesso e permite distinguir aquilo que serão os documentos obrigatórios, relatórios de contas e aquelas coisas todas, de outros documentos que queiram publicar, regulamentos internos, fichas de inscrição para isto e para aquilo, aquilo que for necessário. Estarão aqui, estarão bem organizados para haver um fácil acesso. Depois, avançamos para as páginas de interior, de conteúdo, neste caso respostas sociais, serviços, não está aqui, projetos e atividades e como ajudar. Estas 4 páginas têm todas estruturas iguais, mas são preparadas para receber conteúdos um bocadinho diferentes. Ou seja, cada um destes 4 tipos de conteúdos. Porque a diferença entre elas? Então, as respostas sociais e os serviços é para serem diferentes, portanto, para haver uma diferença óbvia para o público daquilo que é a resposta social e daquilo que é o serviço, dos serviços das instituições. Depois temos a página de projetos e atividades, onde serão divulgados os projetos ou atividades que estejam a decorrer ou que já tenham decorrido, tudo aquilo que a IPSS queira e aspirou em comunicar. E depois temos a página de como ajudar, que é uma página de extrema importância. Aliás, ela tem sempre um destaque maior no menu, porque esta informação, infelizmente, nem sempre está acessível ao público, ou é difícil de acesso ao público, e quanto mais fácil for o público conhecer as formas da IPS tem de ser ajudada, mais facilmente ela será ajudada. Isto pode passar por donativos, por aquilo que entendem. Portanto, depois poderão descrever ali na página qual será a melhor forma do público vos ajudar. Todos estes conteúdos destas 4 páginas são compostas por uma imagem ilustrativa, um título e um texto descritivo, um texto que é um campo aberto que podem escrever o que quiserem, podem ter imagens, podem ter links, o que for necessário. Depois avançamos para a página de emendas, que é então aqui uma novidade do Social Digital 2.0, que vem em resposta às necessidades de algumas IPSS, nomeadamente as creches, e esta página permite então divulgar online aquilo que são as emendas diárias, mensais ou semanais, o que for, da IPSS. Ela permite então ter não só em texto, divulgar em texto, mas também em PDF, caso já o tenham feito e caso prefiram divulgar em PDF, estará ali também disponível para download para o público, para os utentes, ou para os pais dos utentes, ou para os filhos dos utentes, seja qual for a IPSS, possa descarregar e possa consultar em casa. Depois temos, por fim, a página de contactos. Ela tem aqui um mapa interativo, tem um formulário de contacto que irá para o e-mail que pretenderem, tem a resolução alternativa de litígios, que é mais uma vez uma obrigação legal, links para as redes sociais e os contactos. E aqui os contactos já é possível inserir mais do que um equipamento, que eu sei que era uma necessidade que algumas IPSS tinham. Neste momento já é possível inserir mais do que um equipamento, com cada um com a sua morada, contactos telefónicos e contactos de e-mail. Haverá, no entanto, um contacto preferencial, ou primário, que é o que estará na parte baixa do site, que é a parte do footer, que está aqui a laranja, que foi a cor escolhida para esta IPSS fictícia. E onde está então os contactos, novamente o nome da IPSS, links para as redes sociais, o link para o livro de reclamações online e o link para a página de políticas de privacidade. Tem ainda o acesso ao back-office, que é uma coisa que falarei a seguir. Pronto, isto termina o template, o design 1. O design 2 tem novamente aqui links, depois poderão é igual em termos de
funcionalidades ao design 1, da estética. Portanto, é uma questão de preferência da IPSS. E então, indo para a página principal, aqui o slider, em vez de estar horizontal, passa a ser em vez de ter uma divisão horizontal, passa a ter uma divisão vertical e já permite assim ter a inserção de um texto descritivo. Portanto, este slider, que novamente pode ter uma imagem estática, uma galeria de imagens ou não existir, passa a ter um título, uma imagem, um texto descritivo e um botão com um link. Ou a possibilidade de uma combinação destas 4 coisas. E depois temos novamente os destaques. Aqui os destaques são apresentados de forma diferente, sendo respostas sociais, serviços, projetos e atividades ou notícias, sendo que dentro de cada conjunto o primeiro tem um destaque ainda maior, como pode ser visto aqui nesta primeira página. Dentro do site, então estas páginas de conteúdos funcionarão um bocadinho de forma diferente. Estes cabeçalhos de imagem que são opcionais, podem não existir, aqui passam a ter botões diretos para os seus conteúdos. Aqui a página está um bocadinho pequenina, não dá para ler muito bem, mas por baixo de respostas sociais tem ali os botões de acesso direto a cada um dos conteúdos que está por baixo. Conteúdos esses que aqui são apresentados com uma imagem, uma miniatura, uma imagem ilustrativa e com um título, e depois são abertos, abrem em pop-up, portanto clicando sobre eles, eles abrem o seu conteúdo e tem novamente a mesma imagem, o mesmo título e assim o texto descritivo que decidiram colocar. O mesmo para os serviços, projetos, atividades e como ajudar. Estas 4 páginas são de estrutura igual. A página de notícias tem ainda acrescida a vantagem de poder, tem ali os links por baixo do conteúdo da notícia para poder partilhar nas redes sociais. A página do sobre tem então novamente a divisão entre as 3 secções, história, missão e valores, órgãos sociais e documentos institucionais, funciona exatamente da mesma maneira. Documentos estão então novamente divididos pelas 5 categorias e podem a seguir organizar os vossos documentos, sejam eles obrigatórios ou não, para que sejam então de fácil acesso e de fácil consulta. Na página de contactos, então novamente um mapa interativo, o formulário de contacto, para o e-mail que quiserem, resolução alternativa de litígios e os contactos dos múltiplos equipamentos que desejem ter, com as múltiplas moradas e múltiplos contactos telefónicos e de e-mail. Novamente ali um footer, uma parte baixa do site com os contactos principais e depois os links úteis, portanto, livros de reclamações online, políticas de privacidade e acesso ao back-office. Aí temos aqui novamente um exemplo, então página de projetos de atividades e página de como ajudar, que tem então estrutura igual à página de respostas sociais que já vimos há bocadinho, mas com os conteúdos apropriados para cada uma delas. Pronto. Então, o social digital, como eu referi no início, quer ser mais do que um website ou do que uma obrigação legal. Quer dar então uma apresentação, uma forma de apresentação cuidada e traz com ele algumas vantagens que eu passo agora então a apresentar. A maior vantagem, uma das principais vantagens é o back-office. Para quem ainda nunca trabalhou com o social digital, o back-office é um site paralelo onde podem gerir os conteúdos do site da IPSS, portanto, do chamado front office, e esta gestão passa por edição, inserção ou eliminação de qualquer conteúdo do site e passa também pela alteração da personalização, ou seja, todas aquelas 4 componentes que falamos inicialmente, que é a escolha do design, a edição do menu, a escolha da fonte, a escolha da cor, tudo isto pode ser alterado a qualquer momento no back-office. Todos os conteúdos e personalização podem ser alterados de forma independente, autónoma e sem necessitarem de recorrer a nenhuma empresa, nem a nós, nem a Audips, para alterarem o site em tempo real, instantaneamente e a qualquer momento. Este back-office, apesar de nós o considerarmos intuitivo, ele vem a disponibilizarmos na mesma manual de utilização para que, se surgirem dúvidas, para que possam ser respondidas rapidamente. Temos ainda um banco de imagens com o intuito de ajudar as IPSS a criar de forma mais elegante e apelativa o website. Isto normalmente é um problema, quer dizer, precisamos aqui de uma ferramenta que possa mais facilmente ter imagens apelativas nos websites. O Social Digital 2.0 está à data
atualizado às obrigações legais, portanto, todas elas estão, todas aquilo que é obrigações legais na web está previsto neste website, portanto, com a adesão ao Social Digital 2.0 ficam com essa questão da web resolvida, ou pelo menos tenho as ferramentas para o ficar resolvida. Todos os sites têm ainda o passam nelas, etc. Pronto. Então, sendo o Social Digital 2.0 e tendo isto tudo, sendo um website, ele precisa de um sítio para viver. O que isto quer dizer? Ele precisa de um domínio, de um alojamento e de um certificado SSL. O que são estas coisas? Então, um domínio é o que aparece, é o URL do site, é o que aparece no topo do browser, é o nome do site, seja ipssabcd.org.com, o que for, é o nome do site. O alojamento é onde estão os fecheiros, é como se fosse um disco rígido, onde estão toda a documentação do site. Se considerarmos que o domínio é a morada do website, o alojamento é a casa, onde as coisas estão guardadas. O SSL é o trinco na porta, é o que tenta manter os ladrões fora das coisas. O certificado SSL é uma ferramenta que já é praticamente obrigatória. Aliás, não sei se é obrigatória por lei, agora de cor, mas é uma das medidas que tem que ser tomada por causa do RGPD, portanto, a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, e, portanto, é algo que nós insistimos na aquisição do social digital, portanto, todos os sites têm que ter um certificado SSL para garantir a maior proteção dos dados das pessoas que lá estão. Todo este projeto tem também um suporte contínuo, técnico contínuo por parte da Nordas X7, é um suporte que é sem custos adicionais, via e-mail. Portanto, qualquer dúvida técnica, qualquer problema que tenham agora na fase inicial ou posteriormente, a Nordas X7 dará resposta dentro daquilo que são as suas possibilidades para resolver os potenciais problemas. Também toda a instalação, toda a configuração inicial do Social Digital 2.0 é perfeito sem custos adicionais. Portanto, a IPSS fornece os conteúdos que quer colocar no site e a Nordas X7 devolve um site completamente funcional, já com os conteúdos lá todos inseridos. Quais são as modalidades, ou como é que funciona o Social Digital 2.0? Temos 3 opções. A opção social digital 1.0 ou outra coisa qualquer, mas se não estiverem contentes com o vosso serviço de alojamento, podem contratar este serviço à Nordas X7 e nós preparamos pacotes com vários tamanhos de alojamento para responder às várias necessidades das IPSS. E aqui neste caso a Nordas X7 tratará sem custos adicionais a transferência de conteúdos do alojamento atual que tem para o alojamento novo, mantendo aquilo que tem e tratando então dessa transferência. A opção número 2 é então a aquisição de tudo, ou seja, do Social Digital 2.0 enquanto website e do pacote de alojamento, domínio e certificado essencial. E aí, mais uma vez, a Nordas X7 trata da instalação toda sem custos adicionais e entrega um site pronto. E a terceira opção será a aquisição do Social Digital 2.0 sem a aquisição do alojamento. Nós não obrigamos ninguém a ter alojamentos, pacotes de alojamento connosco, portanto, cada um tem aquilo que lhe for mais conveniente, apesar dos nossos, nós temos preços que achamos que são competitivos, mas cada um saberá de si, portanto, cada um escolherá aquilo que achar mais interessante para si, queira manter o que tem agora ou adquirir no sítio, tudo muito bem. Temos apenas alguns requisitos técnicos que depois, caso escolham esta opção, serão enviados por e-mail, portanto, para garantir que o website do Social Digital 2.0 corre sem qualquer problema. A acrescentar a isto, e um bocadinho à parte do Social Digital
10.0, a Nordeste Parceria oferece um desconto de 10% numa coleção de serviços extra que sejam contratados à Nordeste 7. E estes serviços passarão por uma criação de novas páginas ou novas funcionalidades ao Social Digital 2.0, caso tenham essa necessidade. Pode ainda passar por um website à medida, caso por algum motivo este projeto não responda às vossas a coleção de serviços que estão aqui enumerados, que as associadas do Deep Support têm então um desconto de 10%. Então, nós temos os valores. E este é um valor que é fixo, é pago alojamento e certificado essencial. Todos eles, portanto, os pacotes, a diferença entre eles é o peso e as contas de e-mail, mas todos eles têm o tráfego ilimitado, têm antivírus, anti-spam e backups diários até 10 dias. Ou seja, é possível, dentro de 10 dias, reverter o estado de um website se por algum motivo alguma coisa correr mal. Todos eles vêm então com certificado de segurança SSL, que será instalado também sem custos adicionais e protegerá o domínio dos ataques mais óbvios, portanto, dos principais ataques. E temos ainda um domínio, portanto, dentro destes pacotes. O domínio será .com, .pt, .com.pt, .org ou .net. Qualquer extensão para além disto é permitida, mas tem que ser orçamentada porque pode ter eventualmente algum custo extra. Pronto, então as diferenças. Estes pacotes que vão de 35 a 110 euros mais IVA vão de 3 GB a 65 GB. Portanto, respectivamente 3 GB 35 euros, 15 GB 55 euros, 30 GB 80 euros, aqui mais à frente, e 65 GB 110 euros. Portanto, todos estes pacotes conseguem correr perfeitamente o Social Digital 2016, então sai um site leve. A diferença está na necessidade que a IPSS pode ter em relação aos e-mails ou documentos. Pode haver IPSS mais pequenas em que 3 GB seja perfeitamente possível. Este pacote mais pequeno de 3 GB tem a limitação de só aguentar 3 contas de e-mail, portanto só se podem instalar 3 contas de e-mail, todos os outros têm contas ilimitadas. IPSS maiores que precisem de mais contas de e-mail ou que tenham mais documentos mais pesados, depois adaptarão as suas necessidades a estes pesos. Estes são preços por pacote, não dá para separar as coisas, mas são preços que nós consideramos competitivos. Portanto, cada um destes pacotes vem então com um domínio, um certificado SSL e um alojamento. E estes são valores ano. Portanto, são valores que têm que ser pagos anualmente, será pago o primeiro, mediante a aquisição, portanto, se escolherem adquirir este alojamento, será pago a primeira vez juntamente com o Social Digital 2.0 e depois serão pagos anualmente estes valores destes pacotes. Pronto. E por fim, deixo aqui então os meus contactos. Portanto, eu, enquanto responsável na Nordeste 7 pelo projeto social digital, tenho aqui contacto direto, pronto, o número fixo da Nordeste 7, o e-mail para mim e o meu telefone direto também da Nordeste 7, para que possam esclarecer qualquer dúvida, qualquer questão que surja. É isto. Sim. Muito obrigada, Sofia. Já temos aqui algumas questões colocadas, mas eu ia pedir aos participantes, caso tenham, que o façam, porque estaremos a terminar este pequeno webinar, como foi divulgado. Relativamente à questão colocada pelo Dr. António, gostaria que desse mais relevo à interrelação com as redes sociais. Na infância, nas respostas sociais ligadas à infância, e agora também na terceira idade, existe muita interligação com as redes sociais, Facebook, Instagram. Creio que isso é visível por todo o site, correto?
Sim, o site tem, portanto, na parte baixa do site, o chamado footer, que neste caso está aqui a ver, tem os links diretos para as redes sociais. Estes links estão também presentes na página de contactos e na página das notícias. Quando se fala em partilhar para as redes sociais, é partilhar mesmo aquela notícia em específico, nem é partilhar o site. É mais um acesso direto que permite a partilha por Twitter, Facebook, e-mail e LinkedIn. E que não é possível por Instagram, porque isso é toda uma outra questão, mas isto permite a partilha direta da notícia. Os links para as redes são então presentes em todo o site, através da parte baixa, que está em todo o lado, e depois na página de contactos. Claro. O mesmo António Santos questiona que quem nos faz a página gera também os nossos e-mails, quantidades, capacidade. Existe também essa possibilidade com a vossa empresa? Isto é, vocês dão esse apoio técnico? Sim. Portanto, os e-mails estão associados ao alojamento, porque é lá que eles estão dentro. E ao domínio? Sim, estão associados ao domínio, porque é um e-mail @domínio, portanto, seja ele qual for. E os e-mails estão dentro do alojamento, portanto, dando esse serviço connosco, nós temos independência para tratar e para dar todo o apoio técnico necessário à criação ou manutenção, o que for, dos e-mails. Sim. Relativamente à questão de Arminda, sim, quando finalizarmos este webinário, o Deep Sport dinamizará esta apresentação e também alguma informação, os links para os 4 templates já disponíveis na internet e também um link com a informação do Norte 267, caso assim o pretendam. Temos aqui uma instituição Centro Social Paroquial de Águas Santas, correto? Que faz parte social digital com a GoUp, creio eu, que está a fazer uma pergunta técnica é Centro Social Paroquial de Águas Santas, uma pergunta técnica com a GoUp, portanto, isso é uma pergunta com outra empresa, não é? Com o vosso fornecedor, não é? Tem de falar com a GoUp nesse sentido. Sim, os serviços que estiverem com empresas terceiras, a Nordeste não tem autonomia para claro. Manusear. Eu começando aqui com questões do Centro Social de Sotelo, Dr. Fernando Moreira. Portanto, quem tem social digital 1.0, digamos assim, pode continuar a manter essa relação com a GoUp, ok? Com a GoUp Plus. Apesar de nós acreditarmos, e daí também a nossa pesquisa no mercado por uma outra entidade parceira, que existem melhores opções no mercado, seja a nível de qualidade, seja a nível de preço. Portanto, quem comparar os preços praticados pela GoUp Plus e quem comparar os preços praticados pela Norte 267 a nível do mínimo alojamento, claramente percebe isso. Até fomos ao encontro, foi um dos meus pedidos é que fôssemos ao encontro do mesmo valor, uma instituição que esteja a pagar o mesmo valor por um domínio e por um alojamento na GoUp tenha o mesmo preço, tenha o mesmo valor pelo domínio, alojamento, certificado de segurança através da Norte 267, que é o valor de 35 €, mas com mais serviços e mais alojamento. Sim, respondendo à sua pergunta, para ser clara, podem continuar com o Social Digital 1.0, podem continuar com o site de 1.0 na GoUp Plus ou podem transferir para a Norte 267 ou para outra empresa, obviamente, no mercado. Está bem? Com a Norte 267, foi também uma das nossas prioridades foi que esta transferência de site fosse gratuita. Isto é, existem custos na transferência de um site de um para o outro, portanto. No entanto, não podemos garantir que isso não ocorra com qualquer outra empresa no mercado. Não é? Portanto, se eu neste momento tenho um site com a GoUp, isto é, tenho o domínio e o alojamento com a GoUp, o site é vosso, não é? Eu digo que comprou e ofereceu, portanto o site é vosso. Vocês têm o domínio e o alojamento com a GoUp, no qual está alojado o site e pretendem ir para a empresa XPTO, terão de negociar com a empresa XPTO e com a GoUp essa transferência. Portanto, aí nós não temos o que opinar, nem sabemos que preço é que poderão fazer no mercado. Outra questão, podemos neste novo site sermos nós a criar as contas de e-mail? Para se criar contas de e-mail... Pode, eu responder um bocadinho, exatamente. Uma coisa que acho que esqueci de dizer, cada alojamento é vosso.
Ou seja, os alojamentos são individuais, eles estão em máquinas, em servidores que são partilhados, mas o alojamento é vosso, a conta é vossa e vocês terão acesso ao cPanel. Se tiverem técnicos que saibam mexer na ferramenta do cPanel, portanto que consigam fazer essa criação de contas, terão total independência para o fazer. De qualquer forma, se não tiverem, a Norte 267 dá esse apoio, dando o alojamento connosco. Claro. Outra questão é, existe data limite para concorrer ao Programa Social Digital 2.0? Portanto, isto não é um programa, é um projeto, não é? Portanto, isto é um serviço que vocês podem adquirir caso assim o pretendam. Tem o orçamento dos valores apresentados tem validade de 1 ano, portanto, porque sabemos que uma instituição tem um domínio pago durante 1 ano que termina a março e outra instituição tem um domínio que termina em outubro. Portanto, tem de haver aqui pelo menos o período de 1 ano com base nestes valores apresentados corretos para as instituições fazerem a sua transferência. Claro que estas datas são meramente indicativas. Nada me diz, por exemplo, aqui no DIPS posso mudar o domínio quantas vezes quiser ao ano, não é? Portanto, mudar de empresa. Isso é decisão da direção da instituição. Podemos acrescentar menus na página inicial, dividir projetos, atividades em 2 menus? Quantidade de menus, é possível? Não, só dá para retirar. Ou seja, a totalidade das páginas é a seguinte, portanto, há home, ao sobre, respostas sociais, serviços, projetos e atividades, emendas, contactos, como ajudar e políticas de privacidade. Isto são o total das páginas, podem apenas retirar. Não é possível dividir projetos para um lado e atividades para outro, elas estão pensadas ser na mesma página. Se for uma necessidade da instituição, então podemos discutir a possibilidade ou podemos orçamentar essa possibilidade para aquela instituição em particular, com os tais 10% de desconto por ser associado ao LIPS. Com cotas em dia, muito importante. Não, isso já é não é que. Mas isso são todas com a sua situação resolvida na União. Bom dia, se optarmos pelo social digital é automaticamente anulado qualquer compromisso com o GovPlus? Bom, o único compromisso que vocês têm com o GovPlus é o domínio e alojamento anual, não é? Vocês transferindo o vosso domínio ou o domínio site, não é? Portanto, há aqui 2 modalidades, não é? Eu posso manter o site que a UDIPS comprou e vos ofereceu, lá está. O site é da UDIPS e é vosso, ok? Manter o mesmo site e passar o domínio, e com isso também vem o alojamento, porque não vou cobrar alojamento sem ter o domínio, para uma outra empresa, ou adquirirem, caso assim pretendam, este novo design adequado com maiores possibilidades, portanto, temos de referir isso, que neste novo design conseguimos adequar ainda mais às especificidades, raras são as instituições neste momento que têm só um equipamento social, isto é que tem uma sede e depois tem várias moradas diferentes, em que tem uma creche numa rua e um pré-escolar numa outra rua e existe essa possibilidade. Temos a possibilidade das emendas, que também não era possível com o design social digital, vamos falar 1.0. Portanto, o único compromisso que as instituições de questão de social digital 1.0 que têm com a GovPlus é o domínio e alojamento anual. Ok? Ou seja, a qualquer momento podem passar o vosso domínio para uma outra empresa. Ok? E com o domínio vem também o site, se assim o pretenderem. Podem manter o mesmo domínio? Podem e devem. Não é? O domínio é a vossa morada na internet, como eu digo. Não vale a pena a instituição estar a comprar vários domínios diferentes, .org, .com, .net, porque depois toda a vossa comunicação tem de ser alterada sempre que faça uma alteração do domínio. Ok? Portanto, e as instituições e as pessoas passam a conhecer-vos com o vosso domínio na internet. É outra coisa que vocês estarem constantemente a mudar de morada na rua, não é? Portanto, não devem manter sempre o mesmo domínio, porque também associado ao domínio estão os vossos e-mails, não é? Eu se calhar posso acrescentar aqui um claro. mais técnico. O domínio, assim como o alojamento, carece de renovação anual. Isto é uma lei internacional, portanto, mas o domínio é vosso, ou seja, o nome do site, a propriedade é vossa, independentemente de onde ele esteja.
Se vocês tiverem o domínio, neste caso audips-porto.org é propriedade da Audips, ela obtém-no onde quer, quando quer e pelo preço que lhe fizerem, que é uma renovação anual, mas é deles. Se eles chatearem, como a qualquer empresa quiserem trocar, podem fazê-lo a qualquer momento. Isto é válido para qualquer domínio de qualquer IPSS. E esta alteração, esta transferência pode ser feita pela Nós 267? Sim, as transferências são feitas entre uma empresa e a outra, não é? A cessante e a vossa novo prestador de serviço. E sim. Adquirindo o pacote de alojamento com a Nós 267, nós trataremos a transferência sem qualquer custo. O que nós... o Centro Social por Lagoas Santas, que há bocado fez uma pergunta que pretendia com o Upbuzz, era se podemos saber se com o NOR 267 é permitido o envio de e-mails em massa. Bem, Centro Social por Lagoas Santas, escolha já. Mesmo nós, o DIPS, com 400 associadas, quase 500 e-mails, sempre que eu pretendo enviar um e-mail para todas as associadas, tenho de o fazer, tenho de o dividir em 2 horas diferentes. Eu tenho de enviar, tenho um máximo de 500 e-mails por hora, ok? E isto é uma restrição que eu não consigo ultrapassar, e mesmo mudando de servidores e mudando de alojamentos e quantidades de alojamento, ok? Porque depois também considera spam, muitas vezes, o envio de e-mails em massa, depois muitas vezes não chega ao vosso destino por causa disso, porque vai automaticamente para spam. Portanto, eu própria também tenho de dividir os e-mails quando vos quero enviar um e-mail. Portanto, teremos de definir o que é em massa. O que é considerado em massa para vocês? Se for para 200, se for para 100, se for para 1000, não é? São massas, digamos, diferentes. Quantidades de e-mails diferentes. Exatamente. E deixa-me só aqui acrescentar que o Audips já é um domínio antigo. Já tem alguma confiança com os servidores. Por isso isto é tudo é tudo muito técnico. Quanto mais antigo for o domínio, maior é permitida a massa. Os alojamentos que têm, à partida, pelo menos os nossos, têm o serviço anti-spam, vão precisamente atuar contra o envio em massa da UDIPS, por exemplo. Portanto, tem que haver aqui um jogo de cintura. Se calhar 30 e-mails não são considerados massa para determinados browsers, serão para outros. Depende muito de cada IPSS e é um caso que tem que ser visto caso a caso, dependendo da necessidade. Tem que haver aqui um jogo de cintura. Susana Miranda está-nos a questionar se vamos enviar esta informação por e-mail. Sim, vamos enviar esta informação por e-mail e massa para todas as associadas. Portanto, sim, que hoje pela tarde irão receber toda esta informação. Temos aqui uma questão, se existe candidaturas para projetos para financiar este tipo de sites. Não conheço. Portanto, não. Joaquim Penedo, eu ia pedir que me escrevesse aqui uma nova questão com a sua definição de portfólios. Ok? Se na Social Digital 2.0 existe um link para portfólios. Não sei o que pretende dizer com portfólios. Eu ia pedir que esclarecêssemos aqui isso. A informação que já existe no site passa automaticamente ou teremos que criar conteúdos novos. Há alguma possibilidade de se perder informação que eventualmente esteja alojada nos mails quanto à passagem para a nova empresa? Não, a passagem da informação, os e-mails, portanto, vamos dividir aqui conteúdos. Uma coisa é o site, outra coisa são os e-mails e documentos que estiverem dentro do servidor. Quando da passagem de um alojamento, portanto, um servidor para outro, a informação mantém-se. Relativamente ao site, ela será perdida. No entanto, se vocês nos disserem que queremos os conteúdos que estão no 1.0, no 2.0, nós antes de a eliminarmos vamos lá buscá-la. Portanto, ela é perdida na técnica, mas não na prática, porque nós vamos buscá-la antes. O Centro Social Paroquial de Lagoas Santas diz que não consegue enviar mais que 20 e-mails por hora. Mais que 20 e-mails por hora será algo que a partir de poderá ser aumentado. Dependendo do ranking, e peço desculpa, quanto à janeira já foi feita antes, e porque é que está este limite de 20 e-mails por hora, se é uma coisa que estava standard e poderá ser aumentada, ou se foi colocada assim porque houve envio massivo anteriormente e teve que ser imposta uma limitação para que não caia em blacklist ou para não seja penalizado o domínio por este envio. Terá que ser, lá está, analisado caso a caso e ver o que é que se pode fazer para melhorar esse limite.
Aqui a Ana Alheiro. Há a possibilidade de incluir um separador galeria e quais seriam os custos associados? Isto depois, se calhar, é melhor enviar um e-mail para o contacto socialdigital@norte267 e aí terá uma resposta personalizada e feita à vossa medida, não é? Portanto, depois também depende da quantidade pretendida. Portfólios. No atual temos um local onde colocamos é o Galerias, é o menu Galerias. Portanto, lá está. Tudo é possível hoje em dia com a internet, não é? Portanto, lá está. O Dr. Joaquim Peneda, se pudesse depois enviar também um e-mail para a Nordeste Cheta, questionar qual é o valor dessa possibilidade das galerias. Mas eu creio, e não sei se estou em erro, é possível colocar fotografias e colocar vídeos em todo o site, correto? Vídeos, não. Vídeos nós temos visto por causa do peso deles. É possível colocar imagens nos conteúdos, entre os vários conteúdos, e é possível colocar imagens na homepage, naquele slider grande. Se houver necessidade de efetivamente haver um espaço dedicado a uma galeria, seja qual for o seu motivo, então sim, terá que ser analisado e orçamentado a criação dessa nova página. Por exemplo, estou agora a tentar pensar, se uma galeria dizer respeito a um projeto em particular, no texto dos projetos é possível pôr uma outra fotografia. Não vamos encher aquilo de fotografias por ali abaixo, mas é possível pôr ali uma outra. Portanto, efetivamente terá que ser visto conforme a necessidade, caso a caso. Enviem, por favor, um e-mail para este que está aqui, portanto, socialdigital@nordeste7.com, para que se possa então ver qual é a necessidade e fazer um orçamento, caso seja necessário. Claro, tem sempre 10% de desconto, não é? Os tais 10% de desconto, demasiado ali, não é? Correto. Só vantagens. Temos aqui, lá está, temos aqui várias instituições a questionar sobre as galerias, acho que já falamos bastante sobre as galerias. E se é possível mudar o nome dos menus? Em vez de eu ter um menu a chamar-me Como Somos, ou exatamente, a instituição, o nome da instituição, se posso mudar o nome. Exatamente, foi como foi referido no início, portanto, isso é um dos 4 pontos da personalização. O menu é completamente personalizado, portanto, o nome das páginas pode mudar para o que vocês bem entenderem, tal como a sua ordem, portanto, podem pôr o Quem Somos no fim e as respostas sociais no início, como vos apetecer, e esconder páginas que não vos interessem divulgar. Muito bem. Não sei se existe mais alguma questão. De qualquer das formas, tanto eu, já sabem, estou sempre cá, e a Sofia está disponível para responder a qualquer questão que tenham. Se não tiverem mais questões, não me parece, dou por encerrada a sessão. O nosso short webinar que durou 1 hora. Nós bem que tentamos, mas não conseguimos fazer webinars a cumprir a hora aqui na União. Mas pronto, tudo bem. Desejo um bom resto de dia a todos e qualquer coisa que necessitem, estamos por cá. Sim? Bom dia, bom dia. Bom dia.